Você já deve ter reparado que a nossa vida é feita de escolhas. Escolhas, escolhas e escolhas. Quando somos crianças, nós não temos muito o direito de fazer escolhas, porque por ter pouca idade, não temos tanta responsabilidade para assumir as nossas escolhas. Por isso, é importantíssimo a ação dos pais. Os pais que dão total cobertura a essas escolhas. E assim vai. Com o passar dos dias, os anos, aos 10, 11, 12, eles são crianças, são pré-adolescentes, depois são adolescentes. E ali nós começamos a deixá-los fazer as suas próprias escolhas. Mas ainda ficamos com as rédeas nas mãos, não deixando toda a liberdade. Mas quando eles fazem 18 anos, atingem a maioridade, não tem o que fazer. Eles começam a ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Pois bem, isso aconteceu com você como filho e aconteceu com você como pai e como mãe também. A nossa vida é feita de escolhas. Nós vemos lá no Jardim do Éden, o nosso Deus também. Ele deixou nas mãos de Adão a responsabilidade dele fazer escolhas. Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis que tinha duas árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o Adão ele poderia escolher ou fazer escolhas. E tinha uma outra árvore também, que era a árvore da vida. A árvore da vida foi retirada de lá, né? E ela vai voltar lá no fim dos tempos. Mas a árvore da vida, ela simboliza o homem viver eternamente. Significava que se o homem fizesse boas escolhas, ele viveria eternamente. Foi isso que Deus nos desenhou, foi para isso que Deus nos criou, para que nós vivêssemos eternamente. A primeira árvore, ela era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, olha, você pode fazer tudo o que você quiser, dominar sobre tudo. Nós vemos lá em Gênesis que Deus deixou tudo preparado, tudo pronto. Não faltava nada para Adão, não faltava nada para sua mulher também. Mas Deus colocou também na frente dele a escolha. Você pode escolher, ou você me obedecer, ou você me desobedecer. Se você me obedecer, você vai ter vida eterna e você nunca vai morrer. Tanto fisicamente, que nós éramos para viver eternamente, como também espiritualmente. Nós jamais pecaríamos se nós seguíssemos, obedecer a Deus. Mas, devido às más escolhas de Adão, às más escolhas de Eva, eles perderam o direito a viver eternamente, tanto fisicamente como também espiritualmente. E aí eles pecaram. Eles comeram o fruto que Deus disse para que eles pensassem muito bem em fazer as escolhas e não comer o fruto. E aí eles comeram, eles pecaram. Através do diabo, a serpente, eles ouviram a serpente que os enganou, que mentiu para eles. E aí, através da tentação, eles escolheram o pecado, escolheram desobedecer a Deus e perderam o direito de ter a vida eterna. A árvore da vida foi retirada do Éden. E aí, a partir dali, o homem morreria fisicamente e também morreria espiritualmente. Todos nós que nos aproximamos do pecado, nós temos a tentação vem sobre nós e nós podemos escolher ou obedecer a Deus ou obedecer à tentação. A tentação ou ela te desenvolve ou ela te destrói. Que porventura hoje a tentação venha desenvolver você, que você venha fazer boas escolhas, porque a nossa vida é vida feita de escolhas. Lá em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Pecadores, limpe as suas mãos, e vocês terão um coração puro e bom. Significa que nós precisamos fazer boas escolhas. E a nossa vida é feita de escolhas. Lá
Em João capítulo 7, versículo 17, diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá o meu ensino, que vem de Deus. Significa ali Deus falando que quem quiser fazer a vontade de Deus é a mesma de Jesus. É o melhor a se fazer. Em Josué capítulo 24, versículo 15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Se vão servir aos deuses dos seus antepassados, ou ir além do Eufrates e escolher o nosso Deus. Aí Josué diz: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Hoje você tem o poder de decisão, de decidir ou Deus ou qualquer outra coisa. Nós somos feitos de decisões. E observa que nós precisamos aprender a escolher coisas boas. Quando você adquire a maioridade, você começa a escolher coisas na tua vida. E a escolha é um poder que só é atribuído a nós. Você já percebeu quanto é poderoso esse poder, quanto é muito poderoso você poder fazer escolhas? Você já viu como é grande essa responsabilidade? Pois hoje, se você escolher servir a Deus, se você escolher ser desenvolvido pela tentação e escolher Deus, saiba que você vai fazer boas escolhas. Quando você arruma um namorado ou uma namorada, você também precisa saber fazer escolhas. Deixar nas mãos de Deus e primeiramente você estudar, você ir atrás da sua profissão e em último lugar você pensar em ter um relacionamento, se você tem 12, 13, 14, até 18 anos. Procurar se empenhar em estudar, em trabalhar, em ter uma liberdade financeira e depois pensar em namoro. Namoro, se você escolher o namoro antes do seu trabalho, se você escolher o namoro antes da escola, da faculdade, com certeza você não estará fazendo boas escolhas. Se você procurar, em vez de você se casar, procurar ter relação sexual antes do casamento, também você está fazendo escolhas. E aí você vai pagar por essas escolhas. Como dizia o saudoso Peter Parker, né, do Stan Lee, o Homem-Aranha, com muitos poderes adquirem muitas responsabilidades. Nós temos muito poder em fazer escolhas, então nós temos muitas responsabilidades. Nós temos um poder muito grande nas nossas mãos para que nós decidamos fazer coisas boas. E a Bíblia também diz que através da vontade de Deus, aqui em Isaías capítulo 50, versículo 7, diz: porque o Senhor o soberano me ajuda, não serei constrangido, pois pus eu firme como uma dura rocha, eu sei que não ficarei decepcionado. Se você escolher a Deus, saiba que Ele vai iluminar todos os seus caminhos. Ele vai tirar a ansiedade do teu coração para poder tomar qualquer decisão. E o pior que existe em nossas vidas é a ansiedade. A ansiedade faz com que compremos antes do tempo, a ansiedade faz com que tomamos decisões precipitadas. Não, lança o teu coração nas mãos do Senhor. Ele, como diz aqui, como ele falou para Isaías, ele não deixará você decepcionado. Deus, ele te ajudará a fazer boas escolhas. E você que é pai, e você que é mãe, lembre-se, é sua responsabilidade também de fazer escolhas. Levar o seu filho à casa do Senhor. Porque os erros que você cometeu, os erros que eu cometi, nós não vamos cometer. Sabe por quê? Porque nós estamos usando esse poder que nós temos. Porque enquanto você pode, se seu filho não tem 18 anos ainda, provavelmente você tem condições ainda de colocar responsabilidade sobre ele e aplicar a responsabilidade e a escolha para que ele venha a fazer boas escolhas. A palavra de Deus diz que nós temos que levar o nosso filho à casa do Senhor. Ensinai o teu filho no caminho que deve de andar, para quando crescer, ele não se desviar dele. Pode até ser que ele venha se desviar dele, mas existe uma grande possibilidade dele ser muito feliz e muito abençoado. Então,
Saiba, você é responsável pelas escolhas do seu filho até os 18 anos. Depois, quem sabe ele vai saber a errar e acertar pelos seus próprios erros. Você que ainda pode fazer as escolhas, independente da idade, 10, 11, 12, eu não sei qual a idade que você tenha. Saiba que mesmo errando, mesmo pagando pelas consequências de más decisões e de más escolhas, hoje você tem um Deus que ele não nos deixará decepcionado. Então, vá à casa do Senhor, ore ao Senhor, peça para que ele tire a sua ansiedade, para que você venha tomar decisões corretas. E eu tenho certeza que o nosso Deus, ele te ajudará a fazer boas escolhas. E você terá boas escolhas para você, para os seus filhos e para o teu presente, e também boas escolhas para o teu futuro. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então saiba que Deus não te deixará decepcionado. Deus sempre, sempre te ajudará em tudo, porque Ele é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.